Pior que não terminar uma viagem é nunca partir. Frase de Amir Klink. Quando a vida está lhe mostrando caminhos que lá no seu íntimo não lhe agradam, que cada passo que damos parece que dar mais um é errado, então é tempo de mudar. Mudar a direção, os pensamentos, mudar os sentimentos e ter finalmente a sensação de que, enfim, o caminho está correto. A nova maneira de viver de Venkataraman provocou atritos. Mais do que nunca os deveres escolares foram negligenciados, e ainda que não se tratasse agora de brincadeiras e divertimentos, mas sim de orações e meditações. O tio e o irmão mais velho começaram a criticar com presente veemência o que lhes parecia uma atitude muito pouco prática. De acordo com o ponto de vista deles, Venkataraman era tão somente um filho adolescente de uma família de classe média a quem competia preparar-se para ganhar dinheiro e ajudar os outros. A crise sobreveio a 29 de agosto, cerca de 2 meses após o despertar. Fora dada a incumbência a Venkataraman de copiar 3 vezes o exercício que não aprendera na aula de língua inglesa. Era manhã e ele estava num quarto do andar de cima, em companhia do irmão mais velho. Já havia feito 2 cópias e se aprestava para começar a terceira, quando a futilidade da coisa chocou, de forma tão violenta que ele pôs de lado os papéis e, sentando-se de pernas cruzadas, abandonou-se à meditação. Aborrecido com o que via, Nagasvami observou causticamente: que vale tudo isso para uma pessoa desta espécie? O significado dessas palavras era óbvio. Aquele que desejava viver como um sadhu não tinha direito de gozar os confortos de um lar. Venkataraman compreendeu a verdade da observação e, com aquela impiedosa aceitação da verdade, ou da justiça, que é a verdade aplicada, que o caracterizava, ergueu-se nos pés a fim de partir imediatamente daquela casa, renunciando a tudo. Para ele, aquilo significava Tiruvannamalai e a montanha sagrada Arunachala. No entanto, sabia ser necessário usar de astúcia, pois a autoridade é coisa muito séria num lar hindu, e seu tio e seu irmão não lhe permitiriam partir se soubesse. De modo que ele alegou ter de voltar à escola para assistir a uma aula extra sobre eletrologia. Fornecendo-lhe inconscientemente meios para a viagem, seu irmão disse: apanhe então 5 rúpias da caixa lá embaixo e aproveite para pagar a minha taxa escolar. Não foi a cegueira espiritual da família de Venkataraman que a impediu de enxergar a sua conquista. Ninguém percebeu coisa alguma. A glória, o poder, a divindade do seu estado permaneciam ocultos. Um colega de escola, Rangayar, visitando-o alguns anos mais tarde em Tiruvannamalai, ficou tão pasmado que prostrou-se aos seus pés. Mas por enquanto via apenas o Venkataraman que conhecia. Perguntou mais tarde por que era assim e Sri Bhagavan respondeu simplesmente que ninguém se tinha dado conta da modificação. Rangayar perguntou também: por que não disse ao menos a mim que iria abandonar o lar? E veio a resposta: como poderia tê-lo feito? Eu próprio não sabia. A tia de Venkataraman estava no andar de baixo. Ela deu-lhe 5 rúpias e serviu-lhe uma refeição, a qual ele devorou às pressas. Havia no local um atlas e o rapaz abriu e verificou que a mais próxima estação de embarque para Tiruvannamalai ficava em Tindivanam. Na verdade, já havia sido construído um ramal novo para Tiruvannamalai, mas o atlas era antigo e não trazia nenhum registro a respeito. Calculando que 3 rúpias bastariam para a viagem, apanhou apenas aquela quantia. Escreveu uma carta ao irmão a fim de evitar apreensões e desanimá-lo de uma eventual perseguição, deixando de lado as restantes 2 rúpias. A carta dizia: parti em procura do meu pai, em obediência às suas ordens. Fui-me em virtuosa empreitada, por isso ninguém lamente este
nem desperdice dinheiro à procura deste. Sua taxa escolar não foi paga. Aqui ficam 2 rúpias. Este incidente serve para mostrar Sri Bhagavan dizendo que sua alma liberta da prisão corporal continuava em busca de uma ancoragem permanente no si, com o qual percebera sua unicidade. O subterfúgio acerca da aula de eletrologia, conquanto dos mais inocentes, não teria sido possível em ocasião posterior. Tampouco teria sido a ideia de uma busca, pois aquele que encontrou nada tem a procurar. Quando os devotos caíam-lhe aos pés, ele era uno com seu pai, e já não mais estava à procura deste. A própria carta ilustra a transição do amor e devoção à dualidade à bem-aventurada serenidade da unicidade. Começa com a dualidade do eu e meu pai e a declaração de uma ordem e uma busca. Mas na segunda frase não se faz mais referência ao autor, como eu, porém como este. E no final, chegada a hora de assinar, Venkataraman compreendeu que não havia ego e, por conseguinte, nenhum nome a assinar. E terminou com um traço, ao invés de uma assinatura. Nunca mais voltou a escrever uma carta e nunca mais assinou um nome, embora por 2 vezes tenha escrito seu antigo nome. Certa vez também, aos mais tarde, um chinês em visita ao ashram recebeu de presente um exemplar do livro de Sri Bhagavan. Quem sou eu? E a moda cortês, porém persistente, dos chineses forçou Sri Bhagavan no sentido de dar-lhe um autógrafo. Sri Bhagavan, por fim, apanhou o volume e escreveu nele o símbolo sânscrito Om, o monossílabo sagrado representando o som primordial subjacente a toda a criação. Venkataraman apanhou 3 rúpias e deixou as 2 restantes. Significa que não levou mais do que o necessário para a viagem de Tiruvannamalai. Era cerca de 12:30 quando deixou o lar. A estação ficava a quase 1 quilômetro de distância e pôs-se a caminhar rapidamente, pois o trem deveria partir às 12. Contudo, embora chegasse atrasado, o trem ainda não havia surgido quando ele chegou à estação. Havia uma tabela com as tarifas e ele procurou o preço da passagem de 3ª classe para Tindivanam, constatando que eram 2 rúpias e 13 anás. Se eu houvesse procurado algumas linhas mais abaixo, teria encontrado o nome Tiruvannamalai e o preço da passagem, que era exatamente 3 rúpias. Os sucessos da viagem simbolizam a árdua jornada que um aspirante sadhaka enfrenta a caminho da sua meta. Em primeiro lugar, houve a bondade da providência, concedendo dinheiro e permitindo-lhe alcançar o trem, embora houvesse chegado tarde. Ademais, a provisão fornecida era precisamente o necessário para chegar ao destino, mas a negligência do viajante incompridou a jornada e provocou dificuldades e aventuras a caminho. Venkataraman ia sentando em silêncio entre os passageiros, perdido no júbilo da sua busca. Passaram-se assim várias estações. Um malve de barbas brancas, que estivera a engrandecer as vidas e os ensinamentos dos santos, voltou-se para ele. E para onde vai, Swami? Para Tiruvannamalai. Eu também, replicou o malve. Que? Para Tiruvannamalai? Não é bem isso, mas até a próxima estação. Qual é a próxima estação? Tirucoilur. Então, desconfiado do seu erro, Venkataraman exclamou surpreso. Que? Está me dizendo que esse trem vai para Tiruvannamalai? É um estranho passageiro, retrucou o malve. Para onde foi que comprou a passagem? Para Tindivanam. Ora, veja, não há nenhuma necessidade de ir tão longe. Descemos no entroncamento de Vilupuram e nos baldeamos para Tiruvannamalai e Tirucoilur. Tendo a providência lhe dado a informação desejada, Venkataraman imergiu uma vez mais num benfazejo samadhi. Absorção. Ao pôr do sol, o trem havia chegado a Trichinopoli
e ele começou a sentir fome, de modo que gastou 1 aná em 2 peras silvestres, da variedade grande e carnuda encontradiça nas montanhas da Índia Meridional. Para surpresa sua, a fome ficou saciada quase à primeira mordida, embora até então sempre tivesse sido um comilão. Venkataraman prosseguiu num jubiloso estado de sonho, com os olhos abertos, até que o trem chegou a Vilupuram, às 3 horas da madrugada. Ele permaneceu na estação até o romper do dia e depois saiu pela cidade à procura do caminho para Tiruvannamalai, decidido a fazer o restante do percurso a pé. No entanto, não encontrou nome em nenhuma placa e não gostava de perguntar. Sentindo-se cansado e faminto depois da caminhada, entrou num hotel e pediu comida. O hoteleiro disse-lhe que a refeição só ficaria pronta por volta do meio-dia, de maneira que sentou-se para esperar e imediatamente caiu em meditação. O repasto chegou e, depois de comer, deu 2 anás em pagamento, mas o hoteleiro deve ter ficado impressionado com aquele jovem brahmane de bom aspecto e longos cabelos e brincos de ouro, ali sentado como um sadhu. Perguntou quanto Venkataraman tinha em dinheiro e, ao inteirar-se de que este tinha apenas 2 anás e meio, recusou-se a aceitar qualquer pagamento. Explicou também que Mambalapatu, nome de Venkataraman, havia visto numa placa, ficava no caminho de Tiruvannamalai. Venkataraman retornou então à estação e comprou uma passagem para Mambalapatu, o máximo que lhe permitia o seu derradeiro aná. Chegou a Mambalapatu à tarde e dali em diante pôs-se a caminhar. Ao cair da tarde tinha percorrido 18 quilômetros. Diante dele estava o templo de Arayanalur, construído num enorme rochedo. A longa caminhada, quase toda ela feita no calor do dia, o havia cansado, e ele sentou-se junto do templo para repousar. Pouco depois surgiu alguém e abriu as portas, para que o sacerdote e outras pessoas fizessem a puja, adoração ritual. Venkataraman entrou e sentou-se no saguão dos pilares, único local que ainda não estava totalmente às escuras. De pronto, percebeu uma luz brilhante iluminando todo o templo. Julgando tratar-se de uma emanação de uma imagem do Deus no santuário interno, foi olhar, mas descobriu que não era. Não era nenhuma luz física. O clarão desapareceu e ele sentou-se, de novo entregue à meditação. Logo o cozinheiro perturbou, anunciando que era hora de fechar o templo, pois a puja estava terminada. Aproximou-se então do sacerdote e indagou se tinham algo que ele pudesse comer, mas disseram-lhe que nada havia. Pediu a seguir que lhe permitissem ficar ali até o amanhecer, mas não teve êxito. Os pujares, adoradores, disseram que iam para Kilur, cerca de 1,5 quilômetros de distância, a fim de fazer a puja também ali, e que depois poderia arranjar algo de comer, de modo que Venkataraman foi com eles. Tão logo entraram no templo, ele se viu mais uma vez imerso numa bem-aventurada absorção, denominada Samadhi. Eram 9 horas quando a puja terminou e eles sentaram-se para cear. De novo, Venkataraman pediu. Parecia a princípio que não haveria nada para ele, mas o tamboreiro do templo impressionara-se com a sua aparência e conduta devota e deu-lhe o seu quinhão. Ele desejou água para beber com a comida e carregando seu prato fundo com arroz, foi encaminhado à casa de um sastre, onde lhe dariam água. Enquanto esperava diante da casa que viesse a água, tropeçou após alguns passos e caiu adormecido ou desmaiado. Alguns minutos mais tarde voltou a si e deparou com uma pequena multidão a fitá-lo curiosamente. Bebeu a água, juntou e comeu um pouco do arroz que havia derramado e a seguir deitou-se no chão e dormiu.
Na manhã seguinte, segunda-feira, 31 de agosto, era o dia de Gokulashtami, aniversário de nascimento de Sri Krishna e de uma das datas mais auspiciosas do calendário hindu. Tiruvannamalai estava ainda a 32 quilômetros de distância. Venkataraman caminhou durante algum tempo, procurando a estrada, e mais uma vez começou a sentir-se cansado e com fome. Como a maioria dos brahmanes, numa época em que os antigos costumes contavam mais do que hoje, ele usava brincos de ouro e, no seu caso, incrustados de rubis. O jovem tirou-os, a fim de levantar dinheiro e terminar de trem a viagem. Mas o problema era onde e com quem? Parou ao acaso numa casa que verificou pertencer a um certo Muthu Krishnan Bhagavatar e pediu comida. A dona da casa deve ter ficado profundamente impressionada com a aparição de um jovem brahmane, de belíssimas feições e olhos luzidios, no dia do nascimento de Krishna. Ela deu-lhe uma lauta refeição fria e, embora, conforme havia acontecido no trem 2 dias antes, o apetite do moço tivesse desaparecido ao primeiro bocado, a mulher permaneceu maternalmente ao seu lado, fazendo com que ele comesse até o fim. Restava o problema dos brincos. Deveriam valer a cerca de 20 rúpias, mas o jovem queria apenas o empréstimo de 4, a fim de cobrir outras despesas que surgissem a caminho. Para não levantar suspeitas, detestou estar em peregrinação e haver perdido sua bagagem, ficando destarte desprevenido. Muthu Krishnan examinou os brincos e, julgando-os genuínos, adiantou-lhe 4 rúpias. No entanto, insistiu em obter o endereço do moço e dar o seu a fim de que as peças pudessem um dia ser remidas. O bom casal conservou-o em sua casa até o meio-dia, deu-lhe de almoçar e presenteou-o com um pacote de doces que tinham sido confeccionados para a puja de Sri Krishna, mas não tinham ainda sido ofertados. Tão logo deixou a casa, Venkataraman rasgou o endereço, pois não tinha a menor intenção de remir um dia os brincos. Descobrindo que o próximo trem para Tiruvannamalai só partiria na manhã seguinte, passou a noite na estação. Homem algum pode terminar sua jornada antes do tempo devido. Era manhã de 1º de setembro de 1896, 3 dias após haver deixado o lar, quando Venkataraman chegou à estação de Tiruvannamalai. Com passos rápidos, o coração fremente de júbilo, correu para o grande templo. Numa muda acolhida, os portões dos altos muros e todas as portas, até mesmo a do santuário interno, se abriram. Não havia ninguém no interior, de modo que ele penetrou no santuário interno e quedou-se estático ante o seu pai Arunachalesvar. Ali, na bem-aventurança da união, consumou-se a busca e a jornada teve fim. No livro fica claro que se ele estivesse mais atento, o caminho teria sido menor. E talvez até mais fácil para o Arunachala. Mas percebe-se que a cada situação, a cada momento que ele não sabe como resolver, aparece alguém que dá uma dica, alguém que indica o caminho, ou alguém que avisa que ele podia ter comprado outra passagem, que teria ido direto. E é sinal de que não estamos sozinhos, que o caminho aparece no momento em que começamos a caminhar. Pelo que foi acontecendo, ficou claro que ninguém precisa mais do que tem para descobrir a sua unicidade, para descobrir quem se é. O que nos foi dado é suficiente, o restante para essa vida aqui. Sri Bhagavan, na carta, era ele o pai, mas na sequência
já era ele. Ou ainda melhor, depois já não era mais nem ele, pois ele fazia parte do todo. Foi isso que ele descobriu. Somos o que nós somos e pertencemos a tudo que nos rodeia. E ele percebeu isso muito incrivelmente. E que ele não precisava agradar ninguém. Ele não precisava agradar a família dele. Ele precisava ser ele mesmo, pois ele já havia sido aceito pelo universo, assim como nós também já fomos aceitos pelo universo. E temos que ocupar o nosso lugar. Fomos aceitos no dia em que nascemos. Ficar no lugar onde é que a gente não se sente bem não é bom. Deveremos cada um procurar o nosso lugar, o lugar que nos faz a gente sentir que a gente está bem com pessoas que nos compreendem e aonde a gente se sente indo para frente. Porque quando a gente se sente que a gente está evoluindo, que a gente está encontrando a nós mesmos, é aí o lugar certo. Se você gostou da leitura do capítulo 3 do livro O Caminho do Autoconhecimento, de Ramana Maharshi, você pode curtir e compartilhar. Fazendo isso, mais pessoas poderão ouvir este capítulo. E se você quiser, pode se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações, porque daqui uns dias tem outro capítulo.